8h39, toda quinta-feira aqui dentro do Jornal da Clube Gente, nós temos o Saúde e Ciência em Destaque, uma parceria com o Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu e com apoio da Mega Científica. Mais uma vez, o Haroldo Amaral recebe no Estúdio 2 da Clube FM mais uma convidada para falar a respeito de saúde, de ciência em destaque aqui no Jornal da Clube Gente. Haroldo. E dessa vez recebendo duas mulheres empoderadas, interessadas no trabalho, a Gislene e a Denise, que é da assessoria de imprensa. Nós vamos falar aqui com a professora Gislene Leles, que é graduada em Ciências Biológicas da Unesp, tem graduação em Imunologia pela Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto, pela USP. Ela realizou 4 pós-doutorados. Essa mulher gosta de estudar, sendo um deles em Harvard, na Escola de Medicina de lá, na faculdade de lá. É professora assistente do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do IBB, é jovem pesquisadora da FAPESP e investiga principalmente as interações da microbiota intestinal e o sistema imune das mucosas. Professora Gislene, um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Aliás, de fazer um elogio público aqui ao seu lindo olho, diz que já é herança do seu pai, né? Seja bem-vinda aqui, desculpe os exageros da minha parte. Muito obrigada. Então, primeiramente, quero agradecer o convite, dar bom dia a todos, né, aos ouvintes. E começando então a falar da microbiota intestinal, pessoal. O que é isso? Então, o que é isso, né? Vamos começar lembrando o antigo nome, né? Antigamente a gente falava flora intestinal, né? Ainda se utiliza um pouco esse nome, mas o mais adequado hoje para falar da flora intestinal é esse nome, microbiota intestinal. Uhum. E o que é a microbiota intestinal? É o Yakult. Um exemplo. Eu tô de quinta série aqui, porque eu não entendo nada de microbiota. Lactobacilos vivos, né? Na minha época era isso que falavam, né? Que é o popular Yakult, mas hoje tem diversas marcas. Tem diversas, O Yakult auxilia, né, na manutenção de uma microbiota intestinal saudável. Mas o que é a microbiota, então, né? Pra gente falar, né, do porquê, por que fala de tomar, chama probiótico, né? O Yakult, Activia, ou seja, hoje em dia está muito na moda o kefir, kombucha, tem os probióticos em cápsulas, né? Um exemplo, né? Que passa muito... Nossa, eu sou velho mesmo, só lembro na do Yakult. Mídia. Tem enterogermina, floratil, enfim. Mas a microbiota, então, pessoal, é o conjunto de micro-organismos, ou a gente pode falar micróbios, né? Para facilitar, que habitam desde a nossa boca até o nosso intestino grosso. São as bactérias boas. Ou ruins. São boas ou ruins? Sim, tem as bactérias. E além das bactérias, então, esse grupo de micro-organismos, além das bactérias, tem alguns fungos, tem alguns vírus que fazem parte ali, eles convivem com a gente, né? Então, há bilhões de anos, né, questão da nossa evolução, eles convivem com a gente há muito tempo, numa relação que a gente chama de simbiose. Então, assim, eles oferecem alguns serviços, né, pra gente, e a gente oferece uma casa para eles, né? E esses micro-organismos, então, vou falar algumas funções, né, dessa microbiota intestinal. Algumas funções importantes. Uma delas, né, logo ao nascimento, quando a gente começa a ser colonizado por esses micro-organismos, por esses micróbios, né, por essas bactérias, principalmente a maior parte, a grande parte da microbiota são bactérias. E quando a gente começa a ser colonizado, eles começam a residir ali no nosso intestino, eles vão participar da maturação, do desenvolvimento do nosso sistema imune. Então, olha a importância, né, desses micro-organismos. Eles vão participar da educação de algumas células do nosso sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, né? E outras funções também importantes, né, na nossa vida adulta, depois que esses micro-organismos se estabelecem, né, no nosso intestino, é auxiliar na síntese de algumas vitaminas. Olha só que importante, né, pessoal? Vitamina B, vitamina K,
auxilia na digestão de vários nutrientes, né? Então, através da ingestão de alimentos, quem que vai auxiliar na digestão, né, de carboidratos, de proteínas, lipídios, tudo que a gente ingere através da alimentação. E como que eles entram dentro do nosso corpo? Quando a gente está lá com a criança na barriga da mãe, eles já estão presentes, ou é aqueles momentos em que a criança nasce, fica aquele baita desconforto intestinal, a criança sofre, chora, pai e mãe não dormem, é nesse momento que a gente está tendo contato com a microbiota? Isso, então como que tudo começa, né? Tem alguns trabalhos... O início ali é um pouco controverso, ainda tem uma certa divergência na literatura que fala que essa colonização pode começar ali bem no útero, em útero que a gente fala, e outro grupo que acha que começa só logo após o parto, né? E assim, alguns fatores que vão influenciar nessa colonização inicial, então, da microbiota intestinal é o tipo de parto, né? Se é parto natural, que a gente chama o parto normal, né? Que passa pelo canal vaginal da mulher, esses os micróbios que tem ali na vagina da mulher vão colaborar para colonizar o bebê também, para colonizar o intestino do bebê, né? E então tem diferenças quando o bebê nasce por parto normal ou se nasce por parto cesariana, né? Porque se a gente pensar, quando nasce por parto cesariana, a maioria dos micro-organismos que vão colonizar ali o bebê são micróbios ali da pele da mãe. Então, olha só a diferença, né? Então, pensa, tem micro-organismos lá da vagina da mãe, quando o bebê passa pelo canal vaginal, e quando nasce por parto cesariana, são os micro-organismos ali da pele da mãe, principalmente, né? Tem também, a gente chama de translocação, mas é a transferência dos micro-organismos do intestino da mãe para o bebê também. O que mais que pode interferir nessa colonização inicial? E super importante, o aleitamento materno, né? Então, assim, acho que até o professor Justulin também comentou do aleitamento materno. Então, a importância do aleitamento materno. No leite materno, pessoal, tem os componentes, né? Eles favorecem o crescimento de bactérias que a gente chama bifidobactérias, que tem alguns probióticos também. Se vocês olharem, às vezes lá na Activia, tem alguns às vezes em cápsula. Então, também tem bifidobactérias, apresentadas bifidobactérias. E essas bifidobactérias são importantíssimas justamente para essa maturação do sistema imune também. E, além disso, através do leite materno, também tem anticorpos, né, no leite materno, que a gente chama de IgA. Esses anticorpos que a mãe transmite para o bebê através da amamentação são importantíssimos também, tanto para controlar a colonização ali desses micróbios no intestino e também já para oferecer proteção, né, para o sistema de defesa para esse bebê ali no começo. E tem uma diferenciação entre homens e mulheres, já que a gente está falando de como que chama? Macrobiota. Eu lembro quando foi lançado aquele produto Activa, eles usavam muitas mulheres por causa de incômodos no intestino, coisa parecida. Tem diferença a macrobiota para homem, para mulher? Tem na diferenciação de gêneros, esses bichinhos que a gente carrega, eles interferem em alguma coisa? Por isso que lançaram um Yakult só para mulher? Então, se a gente for ver a fundo mesmo, questão científica, a diferença não é assim significativa, tão evidente, né? Lógico, tem questão hormonais que interferem assim, um pouco nessa microbiota e também na questão do funcionamento do sistema imune, mas não de forma tão significativa, né? A questão da mulher, acho que é justamente a questão hormonal, que às vezes interfere ali no funcionamento, na questão do peristaltismo também, né? Então, é aí... isso? Da movimentação do intestino, né? Que aí tem alimentação e aí tem essa movimentação, tanto para a questão da digestão e aí a absorção dos alimentos e depois para eliminar o que não foi utilizado, né? E o que mais ainda também que pode interferir nessa questão da colonização inicial, também tem a questão do uso de antibióticos, né? Então, assim, uma coisa importante para pautar também, que os antibióticos, o uso indiscriminado de antibióticos, né, pessoal? Então, assim,
querendo ou não, ele acaba com as bactérias do bem, né? As bactérias boas, ele mata, exatamente. É uma bomba atômica, mata os bons. Isso, é uma bomba atômica, exato. E aí, depois para reconstituir, demora um tempo, né? Então, às vezes ali fica um pouco debilitada aquela microbiota que auxilia no funcionamento do sistema imune. Então, aí a gente precisa recompor essa microbiota. Por isso que às vezes, então, você usou o exemplo da Activia, mas às vezes quando após uso de antibióticos, então os médicos, né, prescrevem lá, vai tomar que seja o Floratil ou a enterogermina, né? Então, tem às vezes indicação. E até uma coisa importante para falar que mesmo o uso desses probióticos, lógico que Yakult, Activia, essas coisas são de uso amplo, né? Eles utilizam esses alimentos fermentados para acrescentar essas bactérias do bem, né? E pensando já na parte dos probióticos em cápsulas, né? A gente tem sempre que lembrar que não é algo também que a gente possa usar assim indiscrito. O que é mais eficaz nesse caso? É o produto comercial que a gente encontra na gôndola do supermercado ou o produto manipulado ou o produto de uma farmacêutica? O que é mais eficaz nesse caso para recompor? Depende. Por exemplo, para uso diário, vamos pensar uso diário, né? Ainda vou falar também da questão da alimentação, né? Porque assim, é todo um conjunto. Sim. Né? Para uso diário, por exemplo, Yakult, Activia, né? Funciona. Aliado a uma alimentação saudável, né? Prática de atividade física, funciona, auxilia, né? A manter essas bactérias do bem. E para condições extremas, né? Justamente isso que a gente está falando, seja uso de antibióticos ou alguma coisa, né? Quem tem doença inflamatória intestinal ou às vezes pós-cirurgia, né? Tomou muito antibiótico mesmo, é mais recomendado o uso desses probióticos em cápsulas, né? Com recomendação médica. Então, sempre lembrar isso, que também não é algo para ser utilizado, vou lá comprar um probiótico na farmácia. Tô sentindo desconforto aqui, as minhas fezes não estão legais, eu vou lá e tomo um probiótico só para... Inverso disso que o Osmar tá falando. Quando a gente tá com uma diarreia daquelas, que a gente é o rei do trono, ninguém entra, você tem um banheiro só em casa. Maisena e suco de limão, minha avó me ensinava. Minha mãe também falava, maisena e limão. O que significa quando a gente tá expelindo tudo isso aí? Porque eu tô imaginando que essa bicharada que a gente tem no intestino tá saindo junto, né, professora? Exato. Tem um processo que tem um nome cabeludo, às vezes dá umas né? tremedeiras na gente, né? E às vezes demora pra voltar, não é? Nem me fale. Então... A senhora que começou, hein, professora? Bom, vamos lá. Tem um processo, pessoal, que chama... Tem um nome cabeludo, mas só para vocês saberem o nome. Quando entra em desequilíbrio essa microbiota intestinal ou flora intestinal, para ficar mais fácil, chama disbiose. Então, esse processo de disbiose é quando tem esse desequilíbrio dessa microbiota e aí pode acompanhar alguns sintomas, né? Que seja... Pode ser diferentes sintomas, que seja diarreia, ou pode ser constipação, né? Dor abdominal, né? Então, às vezes, aquela dor, né? Que a gente fala, então, usar o termo, tá torcendo a tripa, né? Então, aquela dor abdominal. Deu nó na tripa. Isso, nó na tripa. Alguns indícios que pode ter um processo de disbiose associado. Isso o corpo, ele tá a todo instante se comunicando. Quando eu chego nessa humilhante situação, professora, o que tá dizendo o meu corpo? Eu tenho que procurar um profissional para fazer uma identificação do problema? O que significa isso? Eu vou acrescentar uma pergunta aqui, que o seguinte não chegou na hora ainda, mas eu acho engraçado, porque eu já passei situações semelhantes que a que o Haroldo passou, e muita gente que está nos ouvindo também passou, né? Aquele desconforto e não tem hora. Não atira a primeira pedra. Né? Pois é. O suco de laranja concentrado, ele provoca isso nas pessoas ou em alguns organismos? É uma dúvida que eu tenho, cruel, porque sempre que eu tomo um suco de laranja, eu tenho esse problema. Ou leite. Ou leite, né? Então, sobre o suco de laranja, eu acho que a gente tem que falar que, assim, o ideal é o equilíbrio, né? Sim. Então, assim, tudo em excesso vai fazer mal de alguma forma. Então, mas eu não sei se é o suco de laranja em si que às vezes tá fazendo,
né, desencadeando esse processo. Já com o leite, tem algumas pessoas que têm a questão da intolerância à lactose, ou a questão da alergia à proteína do leite, né? Então, aí sim, aí é um processo mais, e com certeza é um processo mais imunológico, né? A alergia, que vai desencadear toda essa questão da diarreia, né? Então, desse desconforto, a diarreia, né? Tem que colocar para fora, porque o corpo está entendendo essa proteína como uma agressão, né? E... Não, é engraçado. A gente, no caso, quando a gente tá falando aí, você tocou numa questão importante. Eu tenho muita alergia, eu tenho uma coceira no nariz, que de vez em quando parece que o mundo vai acabar. Das 7 da manhã até as 10, 11 horas eu fico espirrando. E aí uma vez me mandaram procurar um homeopata para fazer uma identificação lá. O cara pediu exame de sangue, exame disso e exame de fezes. Então ele estava no caminho certo, porque pode ser que essa alergia que eu tenho, e ela está relacionada às mudanças climáticas bruscas, eu tenho algum problema macrobiótico aí. É macrobiótico, né? Microbiótico aí, né? Tem a ver isso? Tem... As alergias, elas são sinais que possam ser, porque o Osmar, o que ele está dizendo, me parece ser uma intolerância, uma alergia. Eu citei o exemplo de leite. Tem determinado tipo de leite, não são todos, existe um tipo de vaca que dá um tipo de leite diferenciado que não provoca as alergias, né? Então, a alergia é um sinal do corpo que as coisas lá no intestino não estão bem? Sim, tanto por exemplo, as alergias alimentares também, elas podem desencadear efeitos sistêmicos também. Quando eu falei efeito sistêmico, por exemplo, não vai agir só lá no intestino, né? Então, por exemplo, a coceira, né, coriza, né, essa questão do muco, né? E então sim, tem relação. Tanto é que eles falam, dependendo dessa colonização, é um ponto que eu queria chegar, dependendo dessa colonização inicial lá da microbiota no bebê, ela pode predispor a pessoa a algumas doenças na vida adulta. Então, se naquele início ali teve algum problema com esses micro-organismos, com esses micróbios que colonizaram ali o intestino do bebê, pode favorecer lá na vida adulta o desenvolvimento de algumas alergias e até obesidade, por exemplo. Então, sim, né? Então, a microbiota pode estar com algum problema ali, não está equilibrada juntamente com o sistema imune, né? E só voltando, né, que eu acho que eu não falei da outra questão. Então, assim, qualquer coisa relacionada, né, uma diarreia também pode ser alguma infecção, uma intoxicação alimentar, uma infecção intestinal, sempre procurar ajuda médica, não é? Então, procurar ajuda médica para ver o que está acontecendo, igual no caso das alergias também. Né, ver o que tá ali, o que pode ser feito. Será que tem algum componente da alimentação que está ocasionando isso? Então, será que não é bom retirar por um tempo para ver se melhora essa condição? Doutora, e nós estamos vivendo uma fase de pandemia. Entra a pandemia de Covid, sai a pandemia de Covid, entra a pandemia de dengue, que está saindo uma outra pandemia. Em alguns casos dessas pandemias, a gente percebe que o intestino da gente literalmente vai, né? Esse conflito entre os bichinhos bons que a gente carrega, da boca até o intestino grosso, nesse momento que a gente está vivendo essas pandemias, sobretudo do caso de Covid e dengue, a microbiota, ela tem uma importância no auxílio ao tratamento das pessoas que estão doentes? Sim, excelente pergunta. Acertei uma, hein? Excelente. Até era um dos nossos trabalhos, né, que eu comecei na época da pandemia, era justamente estudar a questão dessa microbiota intestinal em pacientes que foram infectados, né, pelo vírus da Covid-19. E sim, como tem essa relação da microbiota com o sistema imune, se a microbiota está em equilíbrio, e ali em equilíbrio com o nosso sistema imune lá no intestino, isso tem um reflexo no nosso corpo todo, que é o que a gente fala, né, tem um reflexo sistêmico no corpo todo. Então, vai interferir na nossa resposta imune a infecções, seja a infecção da Covid, seja por dengue, seja outras infecções. Por isso que os pacientes, é óbvio, cada caso é um caso, a medicina ela é coletiva, mas cada caso é tratado. Por isso que uns reagem melhor ou pior
em relação... Exato. E sim, e claro que não é uma coisa assim, nossa, é tudo culpa da microbiota também. Não é assim, a gente fala que é multifatorial, tem outros fatores associados também. Questão genética, na época da pandemia também tinha a questão das comorbidades, né? Se tem obesidade, diabetes, tem outras coisas também. Mas que a microbiota intestinal colabora para o nosso processo de saúde ou doença, isso com certeza. A senhora falou a respeito das alergias, da obesidade e tal. Qual mais as tais outras doenças que eventualmente essa microbiota desorganizada, a flora intestinal desorganizada pode acarretar? Tem as doenças que são chamadas autoimunes. Então, eu trabalhei um bom tempo também com algumas doenças autoimunes, né? E tem assim, hoje em dia tem vários trabalhos, né, científicos falando como doenças autoimunes têm relação, né? Tudo que tem relação com o sistema imune, de alguma forma a microbiota pode interferir. Seja por processos, a gente chama, às vezes, reação cruzada. Então, às vezes, uma resposta que era para ser contra um micro-organismo patogênico, ou mesmo que poderia ser ali só para regular a microbiota, pode se voltar contra um tecido próprio. Então, de alguma forma, ali a microbiota também regula o funcionamento do sistema imune para proteger, ou de alguma forma, se ele ali sai do controle, se tem o processo que a gente chama lá de disbiose, esse sistema imune pode nos agredir, né? Que é o que a gente chama então de doenças autoimunes. Então, a microbiota pode ali participar nesses processos também. Exemplos de doenças autoimunes. Por exemplo, diabetes tipo 1, né, que é diferente do diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 1 acomete principalmente crianças, jovens ali, adolescentes, né? Esclerose múltipla, que é uma doença neurológica. Então, alguns exemplos. E no caso, as mães que têm hábitos de drogadição, etc., sejam as legais ou as ilegais, ela interfere nisso no feto, no nascimento da criança? Como que é a realidade? Porque, querendo ou não, qualquer tipo de droga que a gente absorve, né? Desde de um simples café, que tem um estimulante, até as drogas lícitas, das mais pesadas, elas sempre interferem no corpo humano. Como que é a relação aí com a microbiota? Vou falar de uma droga lícita, do álcool, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Então, o álcool, lógico que como eu comentei... O que a senhora está falando? Da cerveja, do uísque, do quê? Da bebida em geral. Da bebida legalizada que a gente pede no bar. Exato. Então, lícita, né? Tá. O Osmar comentou sobre do intestino lá, a questão, por exemplo, do equilíbrio, era do equilíbrio que eu queria lembrar. Por exemplo, tudo que foge do equilíbrio, lógico, não tô falando lá para não tomar cervejinha, não curtir lá o final de semana, no churrasco e tal. Aí, né, professora chata, tá acabando com o meu churrasco. Mas tudo que é em excesso, o álcool promove o que a gente chama de quebra da barreira intestinal. Lógico que isso pode ser reversível, mas quebra lá junções entre as células no intestino. Então, colabora para um processo de disbiose também. Quando tem essa quebra dessas células, da junção dessas células que ficam bem juntinhas ali no intestino, e tem essa quebra, pode ter passagem de pedacinhos de micro-organismos que estavam lá no intestino. Então, a casa dele é no intestino. No momento que ele atravessa essa barreira, ele vai ocasionar uma inflamação. E essa inflamação, dependendo do tempo que tem esse aumento dessa permeabilidade, pode alcançar, né, a nossa, chama circulação porta lá no intestino, que vai para o sangue, né, para a circulação sistêmica. Então, pode ocasionar ali uma inflamação sistêmica, que tem efeitos, por exemplo... na questão do funcionamento da insulina, pode promover resistência à insulina e várias outras coisas que pode desencadear quando é uma inflamação persistente, né? Então, isso em relação ao álcool, tá? Então, tem essa quebra das barreiras com, né, excesso, né? Porque quando a gente fala também dessa questão da disbiose, ela pode ser reversível, só que tem um momento, a gente tem que pensar, o meu exemplo sempre é o elástico.
Você vai puxando, vai puxando. Tem um momento que você puxa tanto que o elástico não volta. Né? Então, esse é o exemplo, né? Então, abusos em geral, tanto se a gente pensar alimentação, né? Então, mesmo quando a gente fala da questão, entrando agora na questão da alimentação, né? Se você comer churrasco todo santo dia, isso não vai fazer bem para sua microbiota, né? Então, os trabalhos mostram também que essa questão da nossa alimentação ocidental, às vezes muito fast food, muita comida ultraprocessada, mesmo muita carne vermelha, está associada também com doenças, a metabolização do que tem, né? Quando a microbiota ali digere tudo que tem na carne vermelha, às vezes gera, a gente chama de metabólito, gera produtos que interferem com funcionamento, né, com doenças cardiovasculares também. Então, vocês veem que está envolvido em vários fatores, né? Então, e por isso que eu falo que é o equilíbrio. Então, uma boa alimentação, não exagerar nas drogas, sejam lícitas, ilícitas. Das ilícitas não tem muitos trabalhos mostrando da questão da interferência com a microbiota, mas do álcool já está bem estabelecida essa questão da quebra da barreira. Nós estamos aqui conversando com a professora Gislene Leles, que é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, tem 4 pós-doutorados, está dividindo o conhecimento que ela tem aqui nas aulas que ela dá lá no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências, com apoio da Mega Científica. A gente vai em passagem comercial e voltamos na sequência. Se você tiver dúvidas e questões, é 999011035, o telefone para você encaminhar dúvidas a respeito dessa questão que a gente está tratando, que tem a ver com o intestino e a qualidade de vida. São 9h05. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 38820908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br. Jornal da Clube Gente. Esta meia hora é um oferecimento. Grupo Berimbau Peças e Postos. Qualidade em atendimento é a nossa marca. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 38820908. Você está ouvindo o Jornal da Clube Gente. Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 38820908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br. 9h07, Saúde e Ciência em Destaque. E o Haroldo convocou aqui os ouvintes a participarem conosco através do WhatsApp. O nosso número é 999011035. Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte, aproveitar a professora para fazer essa pergunta. A Aline, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte: ela diz que faz uso de kefir de leite e o filho dela de 13 anos também. Ela quer saber se é recomendado e qual o melhor leite ou água nesse aspecto aí do kefir. Kefir parece o nome de um jato israelense. Kafir. Esse é kefir, né? Esse é kefir, né? Pessoal, o kefir... Então, como eu estava comentando, sempre tomar cuidado, porque às vezes tem alguns modismos também, né? E o kefir tá muito na moda. Assim como a kombucha, né? Assim como a kombucha, exatamente. Nossa, eu tô fora da moda. Então, assim, a questão dos probióticos, kefir, kombucha, tá muito na moda. Justamente porque tá muito na mídia essa questão do intestino, né? Até de falar intestino como segundo cérebro. Então, assim, o intestino, o que acontece ali não fica só ali, né? Mas sempre tomar cuidado com alguns modismos, né? Às vezes o kefir, teve uma época, eu não sei se o kefir dela
é comercial ou se é do kefir que o pessoal ia doando, ia compartilhando. Eu tenho o meu, vou te dar, como se fosse uma mudinha. Vou te dar uma mudinha do meu kefir e você começa o seu. Então tinha essa troca, essa passagem, né, para compartilhamento de kefirs. E às vezes, né, dependendo ali, outra coisa também, tem os grãos no kefir, né? E o que o paciente, o que a pessoa ingere, é o que sobra ali, são o que a gente chama de metabólitos, o que aquelas bactérias que estão ali estão produzindo, né? Então tudo tem que ser também em equilíbrio. Depende também, a questão do leite, depende, né? Então esse kefir é comercial ou esse kefir foi doado, como que foi, né? O melhor leite, depende, né? A gente não sabe se a pessoa tem intolerância à lactose, é melhor nem consumir o kefir, né? Se tem alergia à proteína do leite, menos ainda, né? Mas acho que não tem o melhor leite, né? Então, mas assim, pensando, se for comparar a questão de desnatado, integral ou semidesnatado, o ideal seria o integral. Mas assim, em relação a tipo de leite ou água, claro, uma água de boa qualidade, filtrada e tal, mas assim, não tem nada, não tem uma receita. Não tem uma receitinha pronta. Não, mas o ideal é consumir o comercial, né? Porque você sabe que tem condições ali. Tem rigorosos processos de qualidade. O processo rigoroso, exatamente. Tem a pergunta aqui da Fernanda, de Itatinga. Ela está fazendo o seguinte: em relação a quem fez a retirada da vesícula, a diarreia logo após refeições, ela está relatando aqui esse fato. Tem relação também com a flora intestinal? E o que fazer, se é que a senhora pode recomendar alguma coisa para minimizar esses efeitos? Bom, aproveitando essa pergunta, porque eu também estava com essa história. Depois que vocês começaram a falar desse kefir aí, eu fui pesquisar e a gente já tinha falado do outro. E aquelas pessoas que têm o intestino preso, tá faltando bichinho lá dentro? Então as duas perguntas são os dois extremos, né? Tá. Nas duas situações, né? Quando a gente pensa a questão da vesícula biliar, sim, tem essa alteração do microbioma, da microbiota intestinal pós-cirúrgica, né? Então, às vezes fala, não faz diferença, pode tirar a vesícula, não vai fazer diferença nenhuma. Faz, porque eu já retirei também, então faz diferença no funcionamento do intestino. Tem trabalhos mostrando que tem diferença na microbiota intestinal. E assim, porque tem essa questão da diarreia pós-alimentação, né? Mas tem muito... Essa questão da retirada da vesícula acaba alterando a questão da motilidade intestinal, do movimento, da movimentação. E tem uma questão fisiológica também. Então, não é só a questão da microbiota, né? Mas eu recomendo que ela procure, né, o médico para ver se tem alguma medicação que dá para mexer com essa questão da motilidade intestinal. Né? Então, porque não é só a questão da microbiota nesse caso. No caso da constipação também tem uma questão, tem uma conexão. Constipação, que a gente chama... só pra gente entender, é quando uma coisa não sai, né? Isso, quando o intestino demora para funcionar, né? Que o ideal, né, que os médicos falam, que é de 3 vezes ao dia seria normal, até 3 vezes por semana. Né? Então, menos que isso, tem gente que às vezes ficam, né, pessoas que ficam uma semana. E a consistência? A consistência do bolo fecal tem a ver também com a microbiota? Tem, né? Porque justamente quando a gente pensa, né, questão da diarreia, algo não tá bem. Quando ela tá fluida, não tá bem, né? Algo não está bem. Então, a consistência tem que ser firme. Tem a questão da coloração também. Então, tem vários fatores, né? E claro que no caso da constipação também tem no caso da constipação elas ficam muito duras, né? Então isso também não é o ideal, né? Porque aí fica segurando lá muito tempo, né? E fica acumulando, tal. E na questão da constipação também tem uma questão fisiológica na questão da movimentação, né? Tem uma conexão interessante que a gente fala intestino-cérebro. Né? Então, tem o sistema nervoso entérico, né? Então, o sistema nervoso controla ali o funcionamento do intestino e, por consequência, acaba controlando também ali a composição da microbiota. Questões emocionais interferem na produção do que a gente está falando da microbiota e do funcionamento do intestino. Sim, e o contrário também, né? Então, o sistema nervoso interferindo no intestino e ali metabólitos, neurotransmissores, tem hormônios produzidos
ali no intestino, né? Que são importantes também pro bom funcionamento do nosso cérebro, né? Acho que a gente então, tem que ter serotonina é produzida ali no intestino também. A gente precisa ter um respeito melhor pelo nosso intestino, né, sim, professora? Sim, um respeito muito grande pelo intestino e levar muito em consideração a questão do que a gente come, né? O que a gente coloca para dentro, né? O que come é o que a gente é, né? Tem um artigo científico que fala, você é o que você come, né? Então, assim, a nossa microbiota intestinal e, querendo ou não, o nosso intestino, o bom funcionamento de todos os órgãos, do cérebro, questão de humor também, está relacionado até com o bom funcionamento ali, né? A microbiota, bom funcionamento intestinal. E normalmente se associa, a pessoa fala, tô enfesado. Enfesado tem a ver com as fezes. A pessoa tá de mau humor, é porque as fezes ali, o intestino não tá funcionando bem. Normalmente é assim, minha avó que falava isso. Quando tá enfesado é porque você não foi no banheiro, tem que ir no banheiro, vai no banheiro lá, né? Tenta tomar óleo de rícino, tomar algum laxante para desobstruir aí, para você ficar mais calminho. Nós estamos aqui falando sobre saúde e ciência em destaque no Jornal da Clube Gente, nessa parceria com o Instituto de Biociências, com apoio da Mega Científica. Temos a participação aqui de mais um ouvinte, está enviando um áudio, vamos ouvir aqui juntos. Bom dia, Osmar, bom dia, Haroldo, e a todos da rádio. Viu, eu gostaria de saber com a doutora que eu tenho um filho que ele acaba de comer e ele já tem que ir no banheiro. Eu gostaria de saber se isso é normal ou não. Tipo pato, né? Acaba de comer, tem que ir no banheiro. Tem muita gente assim, né? Não Pato é só faz isso? Faz isso. Sim, pato. Pato faz. Pato é o dia todo. É o dia inteiro. Coisa aqui que eu vou te falar, viu? Minha mãe brinca, é intestino de pato. Exatamente. Toma o café da manhã, vai ao banheiro. Mas isso depende de cada organismo, é a idade, o alimento que consumiu. Ou não que tem tem a ver? intestino? Não tem relação nenhuma. Tem relação, depende. Então não são todos iguais também, né? Depende da alimentação. Tem componentes também que são genéticos, né? Então tem questão genética, depende da alimentação, prática de atividade física, questão de tomar muita água. Faz mal também. Tomar muita água faz mal? Muita, sim, Faz. né? Também, né? Porque Ô, professora, a senhora está me deixando incomodado nessa conversa, porque a todo instante a senhora está falando de movimentos, né? Eu vou ter que virar um sambista, ter que virar maratonista para melhorar minha microbiótica e para melhorar o intestino, porque a todo instante você relaciona contra o sedentarismo, e isso interfere nisso que a gente está falando, da qualidade de vida, Sim. de tudo que a gente tem lá no intestino. Então, Sim. temos que chacoalhar a coisa para andar, né? Tem que chacoalhar tudo, né? E não chacoalha tudo, com equilíbrio. Então, assim, fundamental, né? Que a gente tava falando, vamos pensar, como ter uma microbiota saudável pro bom funcionamento intestinal, né? Para ter um bom humor. Então, alimentação, primeira coisa, alimentação, né? Então, o que eles chamam de... Eles falam de alimentação, eles podem chamar de dieta do Mediterrâneo, não sei se vocês já ouviram falar, mas rica em carnes brancas, né? Já vou atrapalhar o churrasco do pessoal. Então, rica em carnes brancas, peixes que tem a questão do ômega 3, né? Comer muitas verduras, legumes, azeite, exatamente. Então, assim, porque uma alimentação rica em vegetais tem a questão das fibras, né? A gente não falou das fibras ainda. A questão das fibras, ela auxilia justamente no bom funcionamento do intestino, né? Nesse funcionamento, auxilia na questão da microbiota, de regular a microbiota, de regular a movimentação do intestino. Só que com a ingestão de fibras, tem que vir também a ingestão de água. Né? Se você ingerir muita fibra sem ingerir água, vai gerar desconforto. Né? Vai gerar produção de gases, né? Nós não falamos dos gases também. Então tem a questão da produção dos gases. Então uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tem trabalhos já mostrando essa relação, né? Tem que ter uma boa noite de sono, atividade física, né? Então o conjunto, né, de fatores que auxiliam não só na microbiota, mas na saúde de forma geral, né? Professora, tem uma questão que nós falamos da modinha aí, do kefir, do kombucha, e tem muitas pessoas hoje aderindo à dieta vegana ou vegetariana. O que isso de bom promove para o nosso organismo, principalmente para essa questão que nós estamos falando aí da microbiota,
ou não? O que é bom, o que é salutar? Porque vai faltar componentes quando você faz uma dieta radical vegana, que não alimenta-se com proteínas animais. Você pode ter uma deficiência, você tem que complementar isso, dizem os especialistas. Agora eu quero saber se é saudável você partir já. Eu quero ter uma vida saudável a partir de hoje. A pessoa se alimentou errado a vida inteira. Chega numa fase da vida por conta da modinha também, tem muito disso, né? Do modismo, viu na internet, leu um artigo, enfim, sem muita propriedade e passa a aderir uma dieta que talvez não seja a melhor. O que de bom tem nisso e o que de mal tem nisso? A senhora falou da carne vermelha, que não é tão bom consumir demais, tem que ter tudo um equilíbrio, mas tem gente que radicaliza. E aí, nesse caso? Então, até foi tema da tese de uma aluna minha que acabou de defender, que nós avaliamos justamente a microbiota, em o que a gente chama, né, alimentação baseada em vegetais e alimentação baseada em carnes vermelhas, né, no uso de muita carne. Nada que é radical, né, se a gente coloca, por isso que eu bato muito nessa tecla, equilíbrio. Claro, né, se é uma questão, às vezes é questão ideológica, que a pessoa quer ter uma alimentação livre de tudo que possa fazer mal aos animais, enfim. Claro, é uma ideologia, tudo bem, tem que fazer as suplementações e tal, com muito cuidado e acompanhamento médico, né? Mas assim, o nosso trabalho não mostrou grandes diferenças. Lógico que quando a gente olha lá, os micro-organismos que estão compondo ali a microbiota, vai ter diferença, porque vai estar digerindo, metabolizando coisas diferentes, tá? Mas tudo em excesso, igual a carne, eu não quero também falar assim, não é contra a carne vermelha, é contra o excesso, né? Então, tem metabólitos lá que acabam fazendo mal para o nosso coração, né? Então, assim, é o excesso. Então, tudo em equilíbrio. Por exemplo, se você faz o consumo da carne, mas consome muitos vegetais, muita fibra, você tá tendo ali, tem que pensar na balança, né? Põe lá na balança, tá? Eu tô comendo carne, mas eu consumo muitos vegetais, faço atividade física, tenho um bom sono, né? Então, não significa que uma pessoa, eliminou completamente a carne e vai ser mais saudável do que aquele, às vezes, não é uma regra, né? Professora, em relação a esses hábitos alimentares, a boa flora intestinal, vou ficar com flora que é mais fácil de eu lembrar aqui do que a microbiota. E a gente tem visto que dos grandes casos de cânceres que acabam ocorrendo no Brasil e no mundo são cânceres intestinais, né? E a gente vive falando aí também dessas alimentações hiperconcentradas, que eu imagino que deve ser uma bomba nuclear também no sistema microbiótico intestinal. O hábito das alimentações, das modinhas e os cânceres estão relacionados com a diminuição ou aumento dos bichinhos ruins que a gente tem no intestino, ou não tem nada a ver nas eventuais pesquisas que vocês têm? Tem sim, não só, né? Eu gosto sempre de lembrar, tem questões multifatoriais, genéticas, medicações, né? Mas tem também, né? Então, assim, câncer coloretal, já tem os micro-organismos, alguns identificados, que estão associados ali com a questão da carcinogênese no colo, né? E tem essa questão do desbalanço, tem a disbiose, né? Então, esse desequilíbrio vem antes, então precede, né, a questão do desenvolvimento, né? Porque não é algo que surge também de repente, né? Então, é gradual. Mas tem essa questão do desequilíbrio da microbiota e do sistema imune ali também, que também regula, faz a nossa vigilância imunológica ali, né? Das células neoplásicas. Então tem sim. Tem um ouvinte aqui que nos ligou, o Amarildo, aliás, obrigado por ter ligado aqui, ele fez uma pergunta interessante. Ele falou que já ouviu muitas pessoas falando a respeito do leite, que o leite pode ter componentes que provocam câncer. O que de fato, isso é fato, mito, verdade? O que é isso? Mito, pessoal, fake. Então, nessa questão dos modismos, surgiu também muita questão de falar que o leite inflama. Isso, porque o leite, na natureza, só os filhotes se alimentam de leite. E nós, a vida inteira, né, nos alimentamos de leite também. Pessoal, não tem mito. Vamos desmistificar. Por que só nós nos alimentamos de leite? Só nós somos conscientes, não é? Então, assim, só nós podemos buscar os nossos nutrientes por vontade própria, né?
O leite tem muitos nutrientes, então assim, o leite é saudável, né, para consumo. E assim, claro, tem as questões de intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, mas a gente não pode generalizar, não é? Às vezes, vamos tirar o leite, então tem algumas dietas da moda também, tira o leite completamente. Não precisa disso, né? E então, a questão desses leites que são extremamente filtrados, pasteurizados, recompostos. Porque hoje em dia, antigamente, na minha época, eu tomava leite de leiteria, né? Na minha infância, na minha juventude, era leite de leiteria. Existiam as leiterias, aqui em Botucatu teve também, enfim. Hoje em dia, depois o leite passou a ser em saquinho. Agora não se acha mais tanto, pelo menos eu não encontro leite no supermercado de saquinho. Existe o leite na embalagem longa vida. Aquilo dura, sei lá, 1 ano, 2 anos, sei lá, alguns lá têm uma validade muito longa. Eu acredito que ali tem muitos componentes químicos que enfim, acabam tirando alguns minerais, algumas coisas que são importantes no leite, o leite da vaca, e faz com que ele dure mais tempo. Tem um melhor leite, por exemplo, o leite de amêndoas, apesar de ser muito mais caro, é melhor do que um leite de vaca nesse aspecto para se alimentar hoje, para encontrar? Ou o leite de cabra, ou outro tipo de leite? Agora você tocou num ponto super importante, que é uma questão, a gente não tinha tocado nesse assunto ainda. A questão a gente fala, tem os alimentos ultraprocessados, né? E assim, quanto maior o tempo de prateleira, claro, tem muita coisa ali dentro. Muita química. Exato, muita química. E uma das coisas que se fala no meio científico, né, de ter tanto, tá aumentando, né, a questão de doenças, de neoplasias, doenças autoimunes, várias doenças têm aumentado muito a questão epidemiológica, né? E por quê? Com o que pode estar relacionado? E cita-se muito, são hipóteses, tá? Que está relacionada à alimentação, né? Pós-industrialização, então toda a questão de conservante, emulsificantes, adoçantes, tudo isso que é colocado nesses alimentos para aumentar a duração. Então, assim, quanto maior o tempo de prateleira, claro que pior o produto. A questão de saúde diminui. Porque eu lembro, né, que na minha época tomava leite de leiteria, 2 dias o leite, mesmo na geladeira, ele azedava, ele coalhava, enfim, tinha aí as nossas avós, nossos pais faziam lá outro produto com aquele leite, mas não o leite para ingerir com café, por exemplo. Então, essas questões às vezes acabam gerando dúvidas nas pessoas, principalmente nos mais antigos, né? Porque os jovens estão lá no produto, é prático, né? Muito prático, não precisa, às vezes nem põe na geladeira, o leite fica fora da geladeira, né? Aquele leite de caixinha, que é o tal do Tetra Pak, longa vida, enfim. E isso acaba, na minha visão, retirando componentes importantes que tem ali no leite, que não é mais o leite da vaca que saiu lá da fazenda. Isso, talvez por isso tenha gerado muito essa questão com o leite, né? Que acaba gerando esse mito, do leite inflama e tal. Acho que está mais relacionado com o tipo de leite, se tem muito conservante, né? O que tem ali dentro desse leite para manter ele por tanto tempo, né? Então, acho que está mais relacionado a isso do que o leite em si, né? Professora, aí no caso o açúcar foi um grande aliado, né, dos paladares, assim como os temperos. Pior, né? Droga dos últimos tempos é o açúcar. Mas é verdade, muita gente diz que o açúcar, guardado as devidas proporções, além de causar dependência, ele funciona no nosso organismo algo semelhante ao crack e à cocaína. E como que é a relação dele lá no nosso intestino? Porque eu estou imaginando que a partir do momento que ele entra lá, por ser o açúcar um agregador natural na sua microestrutura, eu imagino que ele vai fazer um estrago lá dentro da gente, né? Sim, quando a gente pensa em questão do açúcar, lógico, a microbiota adora no sentido assim, coisa rápida, alimento fácil para metabolizar ali, né, para digerir. Mas aí vem o reflexo, né? Então, porque a microbiota, a flora intestinal, então, vai digerir aquilo e aí o corpo vai absorver. A hora que isso chega na corrente sanguínea, nós temos um boom de açúcar, né? De glicose. E aí a nossa insulina não dá conta, né, pessoal? Então, assim, o grande problema do açúcar, né? É questão, por isso que tem também uma epidemia de obesidade também, né? Então, assim, tá se falando muito, porque tá grave mesmo, né, pessoal? Então, tem uma epidemia de obesidade, muita gente desenvolvendo, às vezes até de forma, antes era mais por volta dos 45, 50, às vezes quem já tem uma predisposição genética tá desenvolvendo diabetes tipo 2 antes, né, com uma idade mais baixa, hipertensão também, né,
não só relacionada com a questão da ingestão de excesso de sal, mas também porque o excesso de açúcar, a questão de obesidade, sobrepeso, também interfere na pressão arterial, né? Então... Bom, professora, para a gente ir para os finalmente aqui, são 9h27, a gente está conversando com a professora Gislene Leles, que é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, tem doutorado em Imunologia, portanto ela é muito especialista nessa área que a gente está inclusive insistindo com ela, com a qualidade de vida e as várias viroses. Realizou 4 pós-doutorados, pelo jeito a doutora gosta de estudar, sendo lá nos Estados Unidos, em Harvard, é professora assistente do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências. Como vocês percebem, ela é bem jovem, é uma jovem pesquisadora da FAPESP. Ela investiga principalmente a interação da microbiota intestinal e o sistema imune das mucosas. O que significa a interação da microbiota com o sistema imune das mucosas? Onde estão essas mucosas aí? O que é mucosa? Tudo que por exemplo, boca, né? É um tubo que a gente tem que passa por dentro, né? Da gente, do trato oral até o ânus, né? O reto ânus. Tudo que tem ali é mucosa, né? Então é um tipo especial de Por isso tecido, que no carnaval a gente desenvolve aquelas pele. doencinhas de boca lá, como é que chama quando a gente vai lá na Bahia? Herpes. Tem herpes e tem uma outra. Tem outras, Herpes baixou a imunidade, né? Às vezes afta também. Mas mucosa, por exemplo, trato respiratório tem mucosa, trato urogenital e em todas essas mucosas tem a microbiota, que a gente chama de comensal, a microbiota ali associada. Tem esses micro-organismos associados a essa mucosa. E em toda mucosa tem um sistema imune especializado associado também. Então, por isso que a gente estuda, né, justamente a interação, como que é a combinação ali, a interação desses micro-organismos com as células do sistema imune que moram ali. Entendi. Então é isso. Professora, para a gente encerrar, e como a gente tem uma microbiota saudável, como que a gente trata bem dos nossos parceiros lá no intestino? No intestino, pessoal, então vamos respeitar a nossa microbiota, nosso intestino, como? Uma boa alimentação, rica em legumes, verduras, frutas, né? O que a gente chama de fibras, né? Alimentos ricos em fibras, né? Não exagerar no álcool, não exagerar no álcool, açúcar, sal, tomar bastante água, ter uma boa noite de sono, atividade física, a questão da saúde mental também, né? Praticar alguma atividade, né? Que a gente fala que é mais voltada para o bem-estar, que seja uma yoga, né? Alguma coisa que faz, ou uma leitura, alguma coisa que te faça relaxar, né? Que está relacionada com o bem-estar, né? Porque tem a conexão também, né? Cérebro, intestino, então ali uma coisa interfere na outra, né? E tem a questão só para tocar no assunto dos probióticos, né? Os probióticos, segundo a Organização Mundial de Saúde, então são bactérias, não só bactérias, né? Micro-organismos vivos que a gente pode ingerir e que conferem benefício à saúde. Então, assim, eles foram muito estudados e que conferem esse benefício à saúde quando ingeridos, seja em bebidas fermentadas, como a gente usou o exemplo, seja Yakult, Activia. Cerveja. Você que falou, fermentado. Tira o álcool, cerveja sem álcool. Brincadeira. O que mais? Tem as cápsulas também, mas sempre buscar que seja nutricionista, o profissional da nutrição ou um médico, né, para ver a questão para indicar o probiótico. A gente não pode tomar também assim ao bel prazer, né? Eu vou lá na farmácia, escolho não sei nem porquê, e é esse que eu vou tomar, né? Então, sempre com indicação médica também, pessoal. Eu disse que era a última, mas era para enganar a senhora, né? Mas, de vez em quando, a gente escuta falar que, além da diarreia, tem assaduras, aquela coisa. Isso é um sinal de exagero dos nossos parceiros lá? No ânus, naquela região, existe um desconforto, muita gente reclama de assadura, essas coisas. Tem a ver com o nosso microbiota irregular? Não a ver com a microbiota, né? Mas a assadura é proveniente, né? Às vezes tem a diarreia, né? Então aí solta, tem os ácidos, irrita, né? Então vai irritando. Então tem a ver com a diarreia, que consequentemente tem a ver com a microbiota, né? Mas a assadura em si, daí não tem relação
com a microbiota. Tá bom, então, professora. Quem precisar de mais informações, se você se interessou, procura aí o seu médico preferido. Se você precisar de mais detalhes, você também pode ligar lá no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto, conversar com a professora Gislene Leles, que é aqui do Instituto, e dividiu todo esse conhecimento com essa área que a gente nunca pensa. Eu comecei a pensar em intestino a partir do momento que eu recebi ontem ou anteontem, eu não lembro, esse material. Falei, meu Deus do céu, vai ser difícil a quinta série lá na quinta-feira, né? Mas eu acho que é muito importante essa nossa conversa, que a gente aprende a ver o corpo como um todo. A gente pensa sempre no que a gente come, né? Seja pela pressa do dia a dia ou pelo conforto dos prazeres mais elaborados, mas a gente nunca pensa exatamente em naquela situação do nosso intestino. A partir do momento que passou pelo nosso estômago, a gente não pensa muito nas soluções, é só na descarga. E entre o alimentar e o momento da descarga, existe uma vida acontecendo ali que nos dá suporte para continuar vivendo. E eu acho que está sendo muito legal essa nossa parceria aí com o Instituto de Biociências, porque a gente está entendendo o limite dos seres vivos que convivem conosco, né? E como eles podem ser nossos parceiros. A gente sempre tem esses bichinhos aí como inimigos, mas muitas vezes o vírus, a bactéria, a levedura, etc. e tal, elas são absolutamente parceiros, são igual um cachorro pitbull que te protege dentro da sua casa. Então é muito importante essa nossa conversa, e acho que a senhora ajudou a gente a dar um passo no sentido de compreender bem essas questões, viu, professora? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Tá certo, então, e obrigado também a Denise que nos acompanhou aí. Se você quiser, na próxima semana a gente tem novos assuntos aqui nessa parceria da Mega Científica do Instituto de Biociências. Muito obrigado ao diretor lá do Instituto de Biociências, também prefeito do campus, né, que está nos auxiliando nesse projeto para dividir conhecimento, dividir a verdade da vida nas suas minúsculas partículas. 9h35.